Capítulo 12. Como aumentar a fé e a confiança. Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. João capítulo 14, verso 24 e Mateus capítulo 20, verso 28. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová disse, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías capítulo 50, verso 4. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muitos discípulos. Um dia, depois de breve ausência de seu Senhor, encontraram-no absorto em súplicas. Parecendo inconsciente da presença deles, continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi movido profundamente. Ao cessar ele de orar, exclamaram, Senhor, ensina-nos a orar. Correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração dominical, tal como a dera no Sermão da Montanha. Ilustrou, então, por meio de uma parábola, a lição que desejava dar-lhes. Qual de vós, disse, terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Cristo representa aqui o suplicante solicitando, para que pudesse dar. Precisa obter pão, senão não pode suprir as necessidades de um viajor cansado e retardatário. Embora o vizinho não queira ser importunado, não desanimará seu rogo. O amigo precisa ser auxiliado, e finalmente a sua importunação é recompensada, seus desejos são satisfeitos. Do mesmo modo, os discípulos deveriam solicitar bênçãos de Deus. No alimentar a multidão e no sermão sobre o pão do céu, Cristo lhes descobrira sua obra como representantes seus. Deviam dar ao povo o pão da vida. Ele que lhes designara a obra, viu quantas vezes sua fé seria provada. Frequentemente, se lhes deparariam situações imprevistas e reconheceriam sua insuficiência humana. Almas famintas do pão da vida iriam ter com eles, e eles se sentiriam destituídos de recursos. Precisavam receber alimento espiritual, pois de outro modo nada teriam para repartir. Não deviam, porém, despedir alma alguma sem alimentá-la. Cristo lhes apontou a fonte de provisão. O homem não despediu o amigo que a ele recorreu para hospedar-se, embora chegasse a hora inoportuna da meia-noite. Nada tinha para apresentar-lhe, mas recorreu a alguém que tinha alimento e insistiu em sua petição até o vizinho lhe suprir a necessidade. E não supriria a Deus, que enviou seus servos para alimentar os famintos, o de que precisassem para sua própria obra? Mas o vizinho egoísta da parábola não representa o caráter de Deus. A lição é tirada não por comparação, mas por contraste. O homem egoísta atenderá a um pedido urgente para livrar-se de alguém que lhe perturba o repouso. Deus, porém, se deleita em dar. É cheio de compaixão e anseia por atender às petições dos que a ele recorrem pela fé. Dá-nos para que sirvamos a outros, e desse modo nos assemelhemos a ele. Cristo declara, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
O Salvador continua: Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigirmos-nos a Ele por um nome novo. Um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de nosso Pai. Este nome dito a Ele ou dele é um sinal de nosso amor e confiança para com Ele, e um penhor de sua consideração e um parentesco conosco. Pronunciado ao pedir seu favor ou bênçãos, soa-lhe aos ouvidos como música. Para que não julgássemos presunção invocá-lo por este nome, repetiu muitas vezes: deseja que nos familiarizemos com este trato. Deus nos considera filhos seus, redimiu-nos do mundo indiferente e nos escolheu para tornar-nos membros da família real, filhos e filhas do Celeste Rei. Convida-nos a nele confiar com confiança mais profunda e mais forte do que a do filho no pai terrestre. Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus é maior, mais largo e mais profundo do que jamais pode sê-lo o amor humano. É incomensurável. Portanto, se os pais terrestres sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais nos dará nosso Pai do céu o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? As lições de Cristo referentes à oração devem ser ponderadas cuidadosamente. Há uma ciência divina na oração, e sua ilustração apresenta-nos princípios que todos necessitam compreender. Mostra qual é o verdadeiro espírito da oração. Ensina a necessidade de perseverança ao expormos nossas súplicas a Deus e nos assegura sua boa vontade de ouvir as orações e a elas atender. Nossas orações não devem ser uma solicitação egoísta, meramente para nosso próprio benefício. Devemos pedir para podermos dar. O princípio da vida de Cristo deve ser o princípio de nossa vida. Por eles me santifico a mim mesmo, disse, referindo-se aos discípulos, para que também eles sejam santificados. João capítulo 17, verso 19. A mesma devoção, o mesmo sacrifício, a mesma submissão às reivindicações da palavra de Deus, manifestos em Cristo, devem ser vistos em seus servos. Nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus, com Ele cooperando para salvar pecadores. Devemos suplicar de Deus bênçãos para partilhar com outros. A capacidade de receber só é preservada compartilhando. Não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais sem os transmitir aos que estão ao nosso redor. Na parábola, o suplicante foi repelido várias vezes, porém não desistiu de sua intenção. Assim, nossas orações nem sempre parecem serem atendidas imediatamente. Mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus. Deve elevar-nos à harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrepender-nos de pecado. Por isso, nos faz passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 15 e 21. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reclamando suas promessas, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor nele. Muitos infringem a condição sob a qual são aceitos pelo Pai. Devemos examinar minuciosamente o ato de confiança de nos achegarmos a Deus. Se somos desobedientes, apresentamos ao Senhor uma nota para ser paga, quando não preenchemos as condições que nola tornaria pagável. Expomos a Deus suas promessas e lhe pedimos cumprir as mesmas,
Quando se o fizesse, desonraria seu nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. E João declara: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versos 3 a 5. Um dos últimos mandamentos de Cristo aos discípulos foi: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. João capítulo 13, verso 34. Obedecemos a este mandamento ou cultivamos rudes traços de caráter diferentes dos de Cristo? Se causarmos de qualquer maneira dores e tristezas a outro, é nosso dever confessar nossa falta e procurar reconciliação. Esta é uma preparação essencial para nos podermos achegar pela fé a Deus, para lhe solicitar as bênçãos. Há ainda outro ponto frequentemente negligenciado por aqueles que procuram a Deus em oração. Vocês têm sido fiéis para com seu Deus? O Senhor declara pelo profeta Malaquias: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias capítulo 3, versos 7 e 8. Como doador de todas as bênçãos, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. Esta é uma providência para sustentar a pregação do Evangelho. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dádivas. Como podemos, pois, reclamar suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo das orações não atendidas. Em sua grande misericórdia, porém, o Senhor está pronto a perdoar e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versos 10 a 12. O mesmo se dá com todos os reclamos de Deus. Todas as dádivas são prometidas sob a condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com ele cooperarem. Todos quanto lhe são obedientes podem com confiança reclamar o cumprimento de suas promessas. Devemos, porém, mostrar firme e inabalável confiança em Deus. Às vezes, ele tarda a responder para provar-nos a fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Havendo nós pedido em harmonia com sua palavra, devemos crer em sua promessa e insistir em nossas petições com determinação inabalável. Deus não nos diz: peça uma vez e dar-se-lhes-á. Requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Junto ao túmulo de Lázaro, Cristo disse a Marta: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, verso 40. Muitos, porém, não possuem fé viva. Esta é a razão de não provarem mais do poder de Deus. Suas fraquezas é consequência da incredulidade. Têm mais fé em seu próprio recurso do que na operação de Deus por eles. Procuram guardar-se a si mesmos. Planejam e arquitetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam possuir fé, mas é somente o impulso do momento. Por não reconhecerem sua própria necessidade ou a voluntariedade de Deus em dar, não perseveram em apresentar perante o Senhor seus rogos.
Nossas orações devem ser tão fervorosas e persistentes quanto a petição do amigo necessitado que solicitava os pães à meia-noite. Quanto mais sincera e perseverante pedirmos, tanto mais íntima será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos maiores bênçãos porque possuímos maior fé. Nossa parte é orar e crer. Vigiemos em oração. Vigiemos e cooperemos com Deus que ouve as orações. Lembremo-nos de que somos cooperadores de Deus. Falemos e procedamos em harmonia com nossas orações. Fará diferença infinita para nós se a provação manifestar que nossa fé é genuína ou que nossas orações são apenas formais. Quando surgirem perplexidades e dificuldades nos confrontarem, não esperemos auxílio de homens. Confiemos inteiramente em Deus. O costume de contar as dificuldades a outros só nos torna fracos e não lhes traz força. Sobrecarrega-os com o fardo de nossas fraquezas espirituais que não podem remediar. Procuramos os recursos de homens errantes e finitos, quando poderíamos ter a força do Deus infalível e infinito. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não são as capacidades que agora possuímos ou havemos de possuir que nos darão êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele que lhe estendemos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Aceitemos a palavra de Cristo como nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos permitamos falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito se o fizermos. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias, damos prova de fé doentia e débil. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé, olhemos para o céu. Contemplemos aquele que tem luz e poder e eficiência. Há na fé genuína firmeza e constância de princípio e estabilidade de propósito, que nem o tempo nem fadigas podem enfraquecer. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versos 30 e 31. Muitos há que anelam auxiliar a outros, mas sentem que não possuem capacidade ou luz espiritual para partilhar. Apresentem estes as suas petições perante o trono da graça. Rogue pelo Espírito Santo. Deus mantém cada promessa que fez. Com a Bíblia nas mãos, diga: fiz como disseste. Apresento tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Isto explica o que significa o dito de que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Tais orações Deus se deleita em atender. Quando proferimos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus de que Ele está prestes a atender a nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Cristo disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o amado João, sob inspiração do Espírito Santo, diz com clareza e confiança: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Marcos capítulo 11, verso 24, João capítulo 14, verso 13 e 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Portanto, insistamos em nossas petições ao Pai em nome de Jesus.
Deus honrará esse nome. O arco-íris sobre o trono é a garantia de que Deus é verdadeiro e que nele não há mudança nem sombra de variação. Temos pecado contra ele e somos indignos de seu favor. Todavia, ele mesmo nos pôs nos lábios a mais maravilhosa de todas as petições. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias capítulo 14, verso 21. Quando a ele formos confessando nossa indignidade e pecado, ele se comprometeu a atender-nos ao clamor. A honra de seu trono foi-nos dada como penhor do cumprimento de sua palavra. Como Arão, que simbolizava Cristo, nosso Salvador no santuário celestial, traz sobre o coração o nome de seu povo. Nosso grande sumo sacerdote se lembra de todas as palavras pelas quais nos animou a confiar. Lembra-se continuamente de seu concerto. Todos os que o buscarem o acharão. A todos os que batem será aberta a porta. Não será dada a desculpa. Não me importune, a porta está cerrada, não desejo abri-la. Jamais será dito a alguém, não posso auxiliar você. Os que pedem pão à meia-noite para alimentar almas famintas serão atendidos. Na parábola, aquele que solicita pão para o estrangeiro recebe tudo o que houver mister. E em que medida nos dará Deus para que possamos compartilhar com outros? Segundo a medida do dom de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 7. Anjos vigiam com intenso interesse para ver como os homens procedem com seu próximo. Se notam que alguém demonstra para com os errantes simpatia semelhante à de Cristo, agrupam-se em torno dele e lembram-lhe palavras para proferir, que serão para a alma como o pão da vida. Assim Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 19. Tornará seu testemunho sincero e real, forte no poder da vida futura. A palavra do Senhor será em sua boca verdade e justiça. Ao trabalho pessoal por outros, deve preceder muita oração particular, pois requer grande sabedoria o compreender a ciência da salvação de almas. Antes de comunicar-se com os homens, comungue com Cristo. Junto ao trono da graça celestial, prepare-se para ministrar ao povo. Quebrante-se-lhe o coração pelo anelo que tem de Deus, do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos nós possuir também. Portanto, peça e receba. Com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reclame tudo quanto Deus prometeu. Possuam seu espírito as gloriosas concepções de Deus. Una-se sua vida, por elos ocultos, à vida de Jesus. Aquele que fez que das trevas resplandecesse a luz, deseja resplandecer em seu coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e as revelará a você, transmitindo-as como força viva ao coração obediente. Cristo o conduzirá ao limiar do infinito. Você pode contemplar a glória além do véu e revelar aos homens a suficiência daquele que vive eternamente